Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nova Gênesis. Eu sou Dogo Lamed e você está em mais um Evangelho de São Tolkien. Esse vai ser um vídeo um pouco diferente em comparação aos outros desse mesmo quadro, porque eu estou falando aqui mais livremente, sem tanto roteiro, sem tanto texto a seguir. Eu quero trazer uma conversa aqui com vocês, trazer algumas falas do Tolkien que eu acredito serem importantes de serem lembradas. Algumas falas do Tolkien, assim como toda a obra dele, são coisas que a gente precisa sempre voltar a elas. Voltar e refletir nelas. Você sempre acaba encontrando algo a mais, expandindo a reflexão. Então, é isso que eu quero fazer com vocês hoje, porque hoje é dia 25 de março, é o Tolkien Day, né? O dia de Tolkien, que é um dia escolhido. Se você pesquisar, você vai ver que ele foi escolhido ali pela Tolkien Society, né, da Inglaterra, né, a sociedade tolkieniana, digamos assim. Lá para 2003 eles escolheram e se tornou de fato uma data para os fãs de Tolkien importante, que a gente lembra a todos de ler Tolkien, né? Eu acho muito interessante começar esse vídeo aqui com uma curiosidade. A Tolkien Society escolheu o dia 25 de março porque foi o dia em que, como conta a história, houve a queda de Sauron. Então, dia 25 de março é o dia do fim da Guerra do Anel, né? O dia do fim do confronto direto que estava havendo com Sauron ali na Terceira Era. Então, sem mais delongas, né? Bom, primeiro, claro, não se esqueça, deixa seu like, comenta aí, fala o que você acha do que eu vou trazer aqui, ou já comenta aí se você tá lendo o Tolkien hoje, se você tá seguindo a tradição do Tolkien Day, né, do dia do Tolkien, ou se você já lê sempre, né? Que aí seria uma notícia muito boa, eu gostaria de ouvir quem tá sempre lendo Tolkien aí. Eu posso falar que o livro que eu vou trazer aqui pra vocês é um livro que já é meu livro de cabeceira. Tanto que os vídeos que eu trouxe aqui do Evangelho de São Tolkien todos têm algum conteúdo, quase todos pelo menos, têm algum conteúdo desse livro, que é Árvore e Folha, no caso, sobre histórias de fadas, que é aquele ensaio do Tolkien sobre histórias de fada. e o livro em si, né, o Árvore e Folha, que compila tanto sobre histórias de fadas, esse ensaio, como também um outro conto muito interessante no final. E no meio, que é a minha parte favorita, você sempre tem, em todas as publicações, o Mitopoeia, ou Mitopeia. Aqui tem um pouco da história desse poema, ainda sobre histórias de fadas. Então eu vou trazer um trecho que conta sobre esse poema e depois eu vou ler. E ele vem logo em seguida. A primeira parte desse poema vem logo em seguida. Não a primeira parte, a parte primordial. Porque depois o Tolkien completou ele, criou o início, meio e fim, de acordo com as reedições que ele fez, até chegar na forma que a gente tem aqui nesse livro. Eu vou trazer aqui de uma versão uma tradução da editora, se eu não me engano, a editora Conrad. Eu não encontrei a tradução que eu sou mais acostumada, que é a HarperCollins. Então, outras vezes que eu trouxer algo desse livro aqui pro canal vai ser uma tradução um pouco diferente, porque eu simplesmente não encontrei aqui, no meio de muitos livros que a gente tem aqui, eu não acabei não encontrando esse em específico. Então, eu vou trazer essa outra tradução, mas vocês vão ver que o significado é uma boa tradução, não é a minha favorita, mas é uma boa tradução. E, qualquer coisa, eu vou manter aberto aqui um PDF em inglês, porque eu gosto de consultar as palavras que o Tolkien usa originalmente, porque isso sempre tem algo que a tradução não deixa passar, sabe? Não é nem um problema dos tradutores, realmente muito difícil trazer as ideias que o Tolkien, como um entendedor da língua inglesa, então muita coisa fica impossível mesmo de traduzir, né? Isso acontece em todas as línguas, mas a escrita de Tolkien, muitas vezes, algumas coisas são intraduzíveis. E isso aqui já traz uma reflexão, porque muita coisa que o Tolkien escreve é sobre coisas não serem traduzíveis. Olha que interessante. Porque ele fala, por exemplo, de como o conto de fada não pode ser teatro, que o teatro e o conto de fada são coisas diferentes e tal. Eu não vou entrar nesse termo aqui, nessa questão aqui, mas só pra ver como tem tem algo de intraduzível no Tolkien, não apenas o inglês do Tolkien, entende? Mas enfim, eu vou começar aqui bem do meio da reflexão. Ele tá aqui no capítulo, na parte sobre a história de fadas, que ele fala sobre fantasia. Ele tá falando o seguinte: há muitos, a fantasia, essa arte subcriativa que prega estranhas peças ao mundo e a tudo o que há nele, combinando substantivos e redistribuindo adjetivos, parece suspeita, se não ilegítima.
A alguns, ela parece no mínimo uma tolice infantil, algo que só serve para povos ou pessoas em sua juventude. Sobre sua legitimidade, nada mais farei do que citar um breve trecho de uma carta que certa vez escrevi a um homem que descreveu o mito e a história de fadas como mentiras. Para ser justo com ele, no entanto, devo dizer que foi bondoso e gentil o bastante para chamar a criação de histórias de fadas de sussurrar uma mentira através da prata. Antes de eu ler o que ele diz em seguida, acho que vale ressaltar, né, como é interessante a reflexão que o Tolkien traz sobre a fantasia ser algo muito além do que as pessoas costumam ver como algo infantil, como algo... Ou é o infantil criança ou o infantil no sentido de um povo não desenvolvido, né? Uma coisa para os pagãos, né? Como pensaria um cristão, esse monte de contos locais aí, de lendas, isso é uma coisa supersticiosa, uma coisa para, né? O Tolkien fala, não, isso é um mal-entendido. Mas aqui ele reflete muito sobre histórias de fadas, sobre essa questão, essa parte aqui especificamente sobre a legitimidade, né? E a resposta dele, ele traz aqui, como ele fala, a mesma resposta que ele deu a esse outro amigo. Aqui já vale a curiosidade de que esse outro amigo, não, esse outro homem, né? Mas que é um amigo dele. Esse outro homem é ninguém mais, ninguém menos do que o C.S. Lewis, né? E ele diz o seguinte: caro senhor, ou meu caro, embora aliado, o homem não é perdido nem mudado. Sem graça, sim, porém não sem seu trono. Na versão que eu gosto, ele diz: desgraçado sim, porém não destronado. O desgraçado está, mas não destronado. Eu prefiro essa primeira tradução, como eu já falei. Tem restos do poder de que foi dono, sob o Criador, o que a luz desata, e de um só branco cores mil refrata, que se combinam variações viventes e formas que se movem entre as mentes. Se deste mundo as frestas ocupamos, com elfos e duendes, se criamos, deuses celulares, treva e luz do dia, dragões plantamos, nossa é a regalia, boa ou má, não morre esse direito. Eu faço pela lei na qual sou feito. A tradução que eu prefiro, esse final, ele não fala pessoal, né? Eu faço pela lei da qual sou feito. A tradução que eu prefiro diz: criamos pela lei na qual fomos criados. Que é, acredito, um significado muito mais próximo da tradução correta, que no inglês fica We make still by the law in which we are made. Então, ele está falando no plural. Eu não sei por que nessa versão aqui traduziram no singular. Eu sinceramente não entendi. E o poema todo é melhor no inglês, mas isso aí é uma questão de a pessoa entender inglês e entender a forma poética que ele escreve. Então, o que você nota nesse belo poema, que faltou rimas aqui, né? Você pode ver que ele começa falando sobre algo da natureza humana. E você tem várias conotações aqui. Que ele começa dizendo: Man is not wholly lost, nor wholly changed. O homem não está nem todo perdido e nem todo mudado, né? Ou seja, mudado do quê? Perdido do quê? Então, ele está falando da queda, ele está falando do mito da queda do homem. E é interessante que esse mito você não precisa necessariamente ser cristão para acreditar nele. Em muitas eras, em muitas religiões, você tem a noção da queda do homem. Você tem, sei lá, a ideia do Kali Yuga, por exemplo, que estaríamos no Kali Yuga, estaríamos numa época de treva e tal. Ou então a noção do bom selvagem que existia em alguns filósofos, né? Essa ideia de que houve um bom homem lá atrás e a sociedade o corrompeu e tal, né? Então, essas noções, elas são ecos de alguma coisa muito fundamental sobre o homem. Você tem, nos gregos, a noção de uma época dourada. Eu trouxe um pouco disso quando eu falei do mito da orientação, do mitema da orientação. A gente tem 2 vídeos sobre isso, falando sobre a super história de Jeffrey Kripal, né? Em que você percebe algo a ser retornado no tempo ou alcançado no espaço sideral ou no espaço o outro lado do mundo, algo de distante que é um retorno ou uma novidade, não importa. Mas o fato é, o homem tem a percepção de estar alienado de algo. E o Tolkien traz esse sentimento aqui, ele evoca ele nesse poema, né? Man is not wholly lost, nor wholly changed. E depois ele diz logo na segunda linha: Disgraced he may be, yet not dethroned. Desgraçado pode estar, mas não destronado. Ou seja, perdemos algo de graça
E aqui graça você pode entender como uma conotação religiosa por parte do Tolkien, sendo um cristão, mas você pode entender a desgraça num sentido mundano de dizer, mas não destronado. E isso é um fato. O ser humano, não importa o quão desgraçado seja, nós temos algo de mais nobre. As pessoas muitas vezes têm essa noção misantrópica do homem ser a causa do mal e tal. Mas não é bem assim, né? A própria noção de bem, ela é vista no homem e só pode ser causada pelo homem. A natureza, ela é cega. Ela funciona através da necessidade das coisas. O homem é que consegue olhar para algo e falar, e almejar a justiça, e almejar o bom, e almejar o amor, seja lá o que for. Mas perceba que aqui ele está falando da fantasia. Então, ele está falando especificamente de que o homem não está destronado de uma realeza de onde? Derivada de onde, né? Isso tem a ver com o final do poema, que ele fala que nós ainda criamos pela lei na qual fomos criados. Então, cara, isso aqui dá pra pensar tanta coisa, né? Realmente, isso é só um trechinho do poema e já é de uma beleza. Como quando ele fala que se com elfos, com goblins, nós ousamos construir casas aos deuses de trevas e luz, se nós semeamos dragões, então é o nosso direito. Eu tô tentando traduzir direto do inglês aqui para manter uma linha de pensamento. Então, ele diz, é o nosso direito, usado ou mal usado, né? Ou, no caso, para bem ou para mal. Esse direito não foi decaído, ou seja, de tudo que aconteceu, de toda a perda que podemos entender que há no homem, em toda alienação em relação ao paraíso, né? O paraíso perdido da humanidade, a essa noção de um início, e essa nobreza derivada do divino ou derivada de qualquer outra coisa que você possa entender como talvez uma era dourada que a humanidade possa ter tido, de criar mega construções e de viver em contato com o divino, com a arte, enfim. Algo disso não foi decaído, veja. Nós ainda criamos pela lei com a qual fomos criados. Então, isso aqui é uma reflexão sobre o que resta no homem de nobre. Veja como até onde pode ir a reflexão do Tolkien. O que resta no homem que vem lá do Éden, usando o mito cristão? O que resta no homem que vem do Éden? É a imortalidade? Não. A gente está livre de ganhar as coisas, de ter as coisas sem o suor do rosto? Não. Até quem tem sem suor, tem graças ao suor de alguém. Então, não. Toda a criação, ela não está sujeita às características do paraíso. Mas o homem tem ainda algo. E que algo é esse? E aí ele evoca o que é esse algo? A capacidade de criar, a capacidade de subcriar. Porque podemos criar na mesma lei com a qual Deus cria. E isso é muito importante. Por que na mesma lei? Não é apenas similar, não é apenas símil, né? A gente não só macaqueia Deus, não. Algo na própria ação de criar também é semelhante a Deus, ou seja, de trazer realidade àquilo. Claro que o Tolkien compreendia que esse trazer realidade, através da subcriação, é uma realização de Deus da obra que você está criando. E isso daria muito pano pra manga, né, de discussão aqui, mas o fato é, se há potencial no que a gente cria de aquilo ser realizado, se há o potencial disso, então é a mesma natureza de Deus. Que também tinha em potência as coisas criadas, né, de acordo com a própria escolástica, as coisas estavam nele em potência, antes de virem à criação, de serem tornadas coisas, né? Depois ele continua falando, né, ele fala aqui, a fantasia é uma atividade humana natural. Certamente ela não destrói, muito menos insulta a razão, e não abranda o apetite pela verdade científica, nem obscurece a percepção dela. Isso aqui é observável, né? Isso aqui é observável, porque as pessoas que amam fantasia, elas não deixam de ser, sei lá, bons cientistas, bons médicos, de serem... Enfim, não importa. Tanto que existe a fantasia e a ficção científica, né? Que une os dois interesses. Você tem isso comprovável, né? E você tem, inclusive, o próprio Tolkien como prova de que a razão dele não foi obscurecida, porque ele é um sujeito que se expressa de forma extremamente racional. Embora para algumas pessoas talvez não, né? Porque ele tem falas que partem de pontos metafísicos. Algumas pessoas podem se incomodar, como por exemplo, quando ele atribui à máquina, e não ao uso da máquina, algo de mal, um princípio de maldade na própria máquina, que está além do controle do homem, que não é através apenas do mau uso da máquina que ela tem algo de negativo. Enfim, novamente eu tô meio que divagando aqui, deixa eu voltar. Ele continua. Ao contrário, quanto mais aguçada e clara for a razão, melhor fantasia produzirá. Se os homens estivessem num estado em que não quisessem conhecer
ou não pudessem perceber a verdade, fatos ou evidências, então a fantasia definharia até que eles se curassem. Se chegarem a atingir esse estado, o que não parece ser possível, a fantasia perecerá e se transformará em ilusão mórbida. A impossibilidade da degradação do homem ser tanta que a fantasia também se degrade até se tornar apenas ilusão mórbida. Bom, a degradação da fantasia, isso é algo que eu preciso comentar. Vamos lá, né? Eu preciso dizer isso. Estamos vendo dia a dia a degradação da fantasia. Tantas pessoas que o único ofício, a única função de existência dessa pessoa é escrever. São escritores, são diretores, são atores, sei lá. E a pessoa consegue expressar fantasias torpes, distorcidas, que não apelam ao mais íntimo, ao mais alto, ao mais profundo, mas apelam a reflexos distorcidos do que importa no mundo, na matéria, ou enfim, em ideias passageiras, ideias do momento. Você tem hoje a fantasia baseada na distorção da fantasia. Então você tem adaptações de adaptações, você tem pessoas que... Nossa, eu tive uma ideia. Qual é a sua ideia? É pegar essa ideia de alguém e mudar a cor, e mudar significado, e mudar a atitude, e mudar não sei o quê. Então você tem esse impulso de distorção, não mais uma originalidade. Não. Todas as possíveis formas de degradação da fantasia a gente já está vendo em efeito. E aqui o Tolkien fala a causa, né? Na verdade, a falta da razão, a ausência, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o que o próprio Philip K. Dick diria. No caso, se ele estivesse vivo hoje, ele diria isso. Que as pessoas estão loucas. Que o Philip K. Dick fala, né? Estamos todos sob a insanidade, que também está em Deus. E aqui o Tolkien está falando, bom, faltando a razão, então sim, aí sim a gente veria a fantasia se degradar. Mas quanto melhor a razão, quanto mais racional o ser humano, melhor a fantasia ele vai produzir. E ele também fala, se não pudessem perceber a verdade, fatos ou evidências, então a fantasia definharia. Também é uma característica muito presente, muito observável, de que as pessoas estão com dificuldade de enxergar o que as coisas são, como as coisas são. Isso se deve também à nossa era digital, certo? Eu comentei de máquina mais cedo. Bom, a gente está numa época em que você nunca realmente sabe das coisas que você sabe. As notícias não são como te contaram. As guerras não são como estão te noticiando. As personalidades que você acha que conhece são só máscaras virtuais do que são aquela pessoa, aquela personalidade. Os fatos do mundo são vítimas de todas as formas de visão e abordagem num ritmo de informação correndo que é assustador. Então, você tem agora um ecossistema que dificulta a visão das coisas de forma evidente. Então, você tem muitas camadas de como essa degradação que o Tolkien descreve aqui acontece no mundo de hoje. Eu vou continuar a leitura dele aqui, senão eu vou ficar eternamente nessa refletindo cada ponto do que eu acabei de ler. A fantasia criativa está fundamentada no firme reconhecimento de que as coisas são assim no mundo como este aparece sob o sol. No reconhecimento do fato, mas não na escravidão perante ele. Assim foi fundamentado na lógica o contrassenso que se exibe nos contos e poemas de Lewis Carroll, para quem não sabe, o escritor de Alice no País das Maravilhas. Se as pessoas realmente não conseguissem distinguir entre sapos e homens, não teriam surgido histórias de fadas sobre reis sapos. É claro que a fantasia pode ser levada ao excesso, pode ser mal feita, pode ser empregada para maus usos, pode até mesmo iludir as mentes das quais surgiu. Mas de que coisa humana nesse mundo decaído, isso não é verdade. Os homens não somente conceberam elfos, mas imaginaram deuses e os adoraram. Adoraram até mesmo aqueles mais deformados pelo mal de seu próprio autor. Mas fizeram falsos deuses a partir de outros materiais, suas opiniões, seus estandartes, seus dinheiros. Até suas ciências e suas teorias sociais e econômicas demandaram o sacrifício humano. Então ele fala uma frase em latim aqui, que se lê abusus non tollit usum. O abuso não impede o uso. Então ele está falando o quê, né? Caso não tenha ficado óbvio, que o mau uso da fantasia não deveria impedir da fantasia ser usada também como um bom uso. A fantasia continua sendo um direito humano. Fazemos em nossa medida e em nosso modo derivativo, porque somos feitos, e não somente feitos, mas feitos à imagem e semelhança de um Criador. Essa fala dele, ela precisa estar no coração de todo mundo. Todo mundo que cria, todo mundo que interage com criações. Até porque interagir com obras, interagir com ficção, com fantasia, é parte da criação da fantasia. Não é apenas essa coroa, esse trono, não é apenas ao criador de uma obra, mas também àqueles que interagem e que
podendo interagir de uma forma que até destrói aquela obra, ou de uma forma que a constrói, que a expande. E bom, muita coisa eu poderia dizer a mais sobre essa reflexão, sobre todos os pontos que eu trouxe, mas eu vou, como o vídeo está ficando grande, eu vou me forçar aqui a parar. Se deixar eu falo de Tolkien o dia inteiro, tá? E eu vou trazer aqui um poema que eu gosto muito, e muito provavelmente eu vou ler ele de novo aqui, trazer ele em homenagem a esse dia, o dia do Tolkien, e vou fazer umas considerações finais. O poema não tem nenhum nome, mas ele escreveu esse poema bem no comecinho do Sobre Histórias de Fadas. Ele começa quase que demonstrando o que é a história de fada, com poucas linhas, assim, é fantástico. Se lê assim: ó, não vês aquela estrada estreita, coberta de urzes e de espinhos? Pois é a trilha da honradez. Poucos perguntam de tais caminhos. E não vês aquela estrada larga, que passa pelo campo liso? Pois é a trilha dos perversos, que chamam de estrada do paraíso. E não vês aquela estrada linda, que pela escarpa agreste desceu? Pois leva à bela terra dos elfos. Lá vamos à noite, tu e eu. E na tradução que eu prefiro, termina com: lá tu e eu vamos vagar por esta bela terra. Esse poema é fantástico, eu gosto muito dele, ele até mesmo me emociona quando eu leio, porque ele comprime de uma forma tão habilidosa, tanta coisa, tanta beleza. Não vê aquela estrada estreita fazendo talvez, quem sabe, uma referência à porta estreita de Jesus Cristo? Pode ser. Aquela estrada estreita, ela é a trilha da honradez, cheia de espinhos, né, de dificuldades. Mas por essa poucos vão, poucos pegam esse caminho, certo? Correto. É o caminho do santo, é o caminho do justo. A segunda é a estrada larga, lisa, fácil, né? Sem dificuldades, tranquilidade. O Hakuna Matata, né? E essa é a trilha dos perversos. Cara, preciso nem dizer mais nada, né? E ainda que a chamam de paraíso, isso é importante, né? Ou seja, o nosso mundo hoje, ele é rendido absolutamente a esse caminho. Até quem diz que não. Ele é rendido às trilhas largas, aos caminhos plácidos, e quanto mais... E é engraçado, né? Quanto mais se busca facilidade, mais difícil o mundo fica, né? É interessante. Mas, bom, é basicamente o caminho de que todos estão atrás. Até quem está atrás de dificuldade, está atrás do conforto no fim da dificuldade. Então não é a proposta de um caminho espinhoso. Mas veja que tem um terceiro caminho. É a terceira estrada. A estrada que ele chama de linda, de bela, cheia de plantas, de mistério. Essa é a estrada que vai para a bela terra dos elfos. Então ele faz o convite, né? Lá é onde vamos vagar essa noite. Aqui tem muita coisa, cara. Muita coisa. Mas perceba que esse terceiro caminho, ele não é nem apenas fácil, mas ele é belo. E nem apenas dificuldade, mas ele tem perigos. Esse é o caminho para a terra dos elfos, para a Feéria. E você percebe que no fim tem um chamado do escritor, do Tolkien. Isso é muito interessante porque ele não se coloca como o santo, como o honrado, que trilha o caminho difícil, o caminho espinhoso, e nem é alguém que trilha o caminho perverso da facilidade, isso é óbvio. Mas ele chama para esse terceiro caminho, que tem perigos e beleza. Isso compacta o que é a nossa proposta de um novo caminho. Um caminho que não é apenas ascético e nem apenas a facilidade, apenas o que você quer. É um caminho que envolve essa dualidade que é própria do mundo das fadas. E o mundo das fadas, entenda, toda ficção e até mesmo todas as possibilidades da manifestação de Deus, sem que nenhuma seja negada. Porque isso é o mundo das fadas, né? Onde todas as possibilidades, toda a magia, tudo pode acontecer. Então você tem histórias do Tolkien, por exemplo, que o cara vaga na Terra das Fadas, ele encontra a rainha das fadas, disfarçada. E você tem outras histórias em que vagar à toa, numa noite em Feéria, pode terminar com você tendo uma maldição que não é atribuída moralmente. É apenas porque esses perigos estão lá. E o risco que se corre para se deparar com esses mistérios, ele é um risco que vale a pena para quem escolheu esse caminho. Isso é um caminho da terceira era, da era do Espírito Santo, em que se junta, em que se une os espinhos do Velho Testamento, as sombras da Antiga Aliança, com a beleza, com a eucatástrofe que o Tolkien fala, da vinda de Cristo, da salvação, da promessa do paraíso. Então a gente tem aqui, nessas três estradas, de forma tão simples, a retratação de eras, a retratação de inclinações, a retratação até mesmo de uma promessa que
de magia e de perigos, de aventura. Isso é aventura, né? Aventura sem perigo não tem graça. Mas com a aventura e com esses riscos, tem a maravilha, tem a beleza, tem a Terra dos Elfos. Então, esse convite do Tolkien, ele é um convite para você sonhar com a Terra-média, para você sonhar com as obras dele. Então esse é o convite que eu te faço, já que hoje foi o dia do Tolkien. Esse é o convite que eu tô deixando aqui, junto de todas essas reflexões, pra gente sempre lembrar o quão profundo é o assunto, quão pra nossa alma pode falar um assunto tão simples quanto o conto de fadas. Esse foi mais um Evangelho de São Tolkien. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comenta o que você achou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.